Olá, sejam bem-vindos ao Podcreia. Estamos gravando nosso programa diretamente do Show Rural. Nossos assuntos nessa série de programas está sendo o agro e por isso trouxemos convidados que podem falar muito bem sobre esse assunto, né? Já que vocês são do IDR, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Richard Golba, presidente do IDR, e Diniz de Oliveira, que é diretor de extensão do IDR. Se vocês puderem se apresentar brevemente para o nosso público. Começando por você, Richard, vamos lá? Meus cumprimentos a todos que nos assistem. É um prazer participar desse Podcreia. Eu sou Richard Golba, sou engenheiro agrônomo, formei em 1982, entrei na antiga Acarpa como extensionista rural em 1984 e nessa jornada toda eu trabalhei. Ou eu estava na extensão rural, ou eu estava em cargos públicos, mas sempre com a atenção voltada, as mãos e os pés atuando como extensionista. Então, essa é a nossa breve história e hoje exercendo essa função de diretor-presidente do nosso instituto. Diniz? Boa tarde, um prazer estar com vocês no Podcreia. E, bom, a minha rota é parecida com a do Richard. Eu também me formei em 81, fevereiro de 81, eu entrei na Carpa, antiga Carpa, e depois segui toda a minha jornada dentro do Instituto, né? Virou empresa e agora Instituto e a gente continua. Tive a oportunidade de trabalhar em várias ações, no campo, em regionais e na unidade estadual, e agora estou exercendo esse papel de diretor de extensão rural. Legal, antes da gente falar o que é extensão, o que é extensionista, vamos explicar para quem está assistindo o que é o IDR, qual que é a atuação do IDR? Bom, o nosso instituto, ele é, assim, para falar numa linguagem mais moderna, eu acho que ele é um combo, sabe, um combo. Nós somos 4 em 1. Nós somos fruto da unificação da antiga Emater, que trabalhava com extensão rural, do IAPAR, que trabalhava com pesquisa agropecuária, da Codapar, que trabalhava com mecanização e serviços agrícolas, e do CPRA, que era o Centro de Pesquisa em Agroecologia. Essas 4 instituições, que eram 4 CNPJs, fundiram-se por uma decisão do governo do Estado e criou-se, então, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. Essa é a nossa denominação. E nós continuamos atuando nessas áreas que essas 4 instituições atuavam anteriormente, só que hoje unificadas em um único CNPJ, em uma única gestão. Nós temos o diretor-presidente e daí temos diretores nas áreas, né? No caso aqui o Diniz, que é diretor de extensão rural, temos a doutora Vânia, que é diretora de pesquisa, temos o colega Altair, que é diretor de negócios, temos a Solange, que é a nossa diretora de gestão institucional. Uhum. E na prática, o que o IDR proporciona para quem trabalha no campo? Bom, na verdade, a extensão rural é você levar aquilo que tem de tecnologia, de informações importantes para a família rural. Então, a extensão rural ela é que leva o que é gerado pela pesquisa, pela assistência técnica de uma forma geral, que nós levamos e aproximamos isso ao produtor. Aí tem uma série de detalhes. Nós usamos uma metodologia toda específica de como abordar, uma comunicação também mais adequada àquilo que eles tenham facilidade de aprendizado. E, além disso, também a parte prática de instalação de unidades, que são os métodos que nós usamos para, lá na sua propriedade, fazer coisas que, de repente, ele ouviu falar ou que ele tem interesse e que nós fazemos isso depois para uma abrangência de uma comunidade, de uma área bem ampliada. Então, o Instituto ele tem esse papel quanto extensão rural e isso vem evoluindo. Hoje estamos nos atualizando para a questão das metodologias digitais, quer dizer, trazendo as coisas que estão hoje acessíveis, né? Que também nós temos que nos adaptar e também evoluir. O serviço da extensão é um serviço, como foi falado, com 70 anos praticamente de existência no Brasil
e que ainda tem muito por percorrer, né? Nós temos um universo de pequenas propriedades, de agricultores familiares, que ainda dependem de uma ação forte do Estado para aproximá-lo daquilo que ele necessita. Seja questão de orientação técnica, seja orientação na questão social, também nós temos a área que atua com isso, e a parte também de crédito, né? Nós também fazemos a facilitação de ele ter o crédito. Sem crédito não tem desenvolvimento, então tem que ser bem orientado para usar bem esse crédito. É um pouquinho daquilo, resumidamente, aquilo que nós fazemos de extensão. Complementando, assim, para dar uma ideia para quem nos assiste, da dimensão da nossa instituição, nós fazemos parte do Sistema Estadual de Agricultura. Nós temos a Secretaria da Agricultura, cujo líder máximo é o secretário, hoje é o Natalino, por acaso nosso colega extensionista, mas hoje secretário da Agricultura do Paraná. Nós temos a ADAPAR, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, cujo presidente é Altamir, também ex-extensionista, que fez sua carreira toda e já é aposentado da antiga Emater. E nós temos a SEASA, que trabalha com abastecimento, ela coordena o abastecimento de hortifruti e granjeiros no estado. Nós somos o IDR, que fazemos a extensão rural, pesquisa e tal. Bom, para ter ideia do nosso tamanho, nós somos o IDR tem hoje mais de 440 imóveis, e a grande maioria são escritórios municipais de extensão rural. Nós temos escritório na quase totalidade dos municípios do estado, e temos daí nossas áreas de pesquisa, muitas são fazendas grandes, outras são pequenas fazendas médias. Nós temos as unidades que vieram da antiga Codapar, que são unidades de armazenamento, são unidades de análise de qualidade de grãos. Então, isso tudo totaliza mais de 440 unidades, atuando, então, nos municípios, na pesquisa e, inclusive, no Porto de Paranaguá, onde a gente presta serviços de monitoramento, de controle de qualidade dos grãos. Tá. Extensionista, essa palavra já foi dita várias vezes hoje. O que é um extensionista? Bom, por definição, extensão rural é um processo educativo não formal de caráter continuado. Quase uma escola. Não formal. Não Ela formal. não é formal. O extensionista é aquele profissional que exerce uma função de levar ensinamentos, conhecimentos de forma, vamos dizer, participativa, e ele vai ao encontro do público. Vou falar aqui da diferença, por exemplo, disso para assistência técnica. Nós fazemos assistência técnica e fazemos extensão rural. Vou pegar aqui o exemplo de uma lavoura. Eu vou lá numa lavoura de soja que está com um problema de uma praga ou de uma doença, eu faço o diagnóstico, indico a receita, e esse foi meu compromisso. Uhum. O extensionista, ele vai fazer isso, mas ele já vai ver toda a condição do ambiente, do solo, o manejo de pragas e doenças, a qualidade da semente, vai estudar como produtor o custo, a rentabilidade, e daí já vai olhar o que está no entorno, como é a qualidade da água que essa família consome, se essa família tem uma horta, se essa família pode fazer um pomar, se essa família pode diversificar a atividade. Ou seja, o extensionista, ele tem uma visão holística, uma visão ampla da propriedade rural e do ambiente onde está inserida essa propriedade rural. Hoje, por exemplo, nós, quando vamos falar em recursos naturais, nós já temos como unidade de referência a microbacia. Não basta fazer um bom manejo de solo em uma propriedade. Nós precisamos pensar na bacia hidrográfica, porque hoje se sabe que a bacia hidrográfica, enquanto produtora de água, ela depende do manejo dentro da bacia, não de apenas uma propriedade. Então é essa visão holística, essa visão do todo que nos difere como extensionistas da assistência técnica. Ambas se complementam, ambas têm seu valor, ninguém é mais que ninguém. Apenas o nosso
a nossa missão é a extensão rural. Entendi. E tentando ajudar, que é o seguinte, quando eu falo em processo educativo não formal e continuado, esse também é o grande papel que nós desenvolvemos, né? Onde realmente o extensionista acompanha a família na sua evolução, vai ter um determinado estágio, quando a gente sente que ele já está preparado para enfrentar o mercado, organizado numa cooperativa, numa associação, que a família está bem com a questão que ele falou de todo o ambiente, né? E as básicas estão resolvidas, nós vamos atrás de outro público, que sempre tem mais público, sempre na espera, né? Então isso é um processo realmente educativo, porque ele não é só lá, chega e entrega uma receita, um pacote de tecnologia, não, ele faz um acompanhamento. Então, não é algo unidirecional, ele vem de várias direções, assim. Sim. Vem tanto da família, do produtor rural que está sendo atendido, quanto do próprio extensionista. Desculpa, o extensionista recebe para fazer isso? É a missão dele, é o trabalho dele. É o trabalho dele. É o trabalho dele, ele faz isso. Uhum. Ele é treinado, ele é preparado para ter essa visão, para ter essa identificação. Por isso que nós temos aí muitos extensionistas que se identificam e fazem um belo trabalho no Estado. Depois dirige-se para algum projeto mais específico, mas a maioria atua com esse formato. Entendi. Falando nisso, a gente sabe que está para sair um concurso público em algum momento, né? A gente pode soltar um pouquinho de spoiler para o pessoal que está assistindo a gente? O que vem por aí? O presidente fala. Com certeza, nós estamos muito felizes, porque já temos a informação que o governador autorizou já o nosso concurso. Deverá ocorrer um anúncio oficial essa semana, talvez aqui mesmo, até no Show Rural. Só relembrando, esse programa está sendo gravado durante o Show Rural, que acontece entre os dias 10 e 14 de fevereiro. Então, sim, o anúncio pode ocorrer essa semana. Pode ocorrer essa semana. E é um pleito antigo, né, que a gente tem, né? Porque nós já fizemos, foi feito um plano de demissão voluntário, então nós tivemos uma saída muito grande de profissionais e agora a gente precisa repor. E por incrível que pareça, veja, mesmo com o Paraná sendo essa potência agrícola no país e no mundo, ainda assim a nossa demanda é muito grande. Uhum. Se vocês você não tem ideia do pedido dos prefeitos pelo aumento de estrutura nos seus municípios. Aqui mesmo em Cascavel nós fizemos hoje uma bela solenidade com a Prefeitura de Cascavel, hoje aqui nesse show rural, e eles celebrando porque Cascavel vai continuar contando com extensão rural. Então veja, muitos pensam assim, Cascavel é uma cidade grande e não tem nada de rural. Tem muito de rural, muito de questões ambientais a serem equacionadas, tem muita questão social a ser equacionada no meio rural. E quem está lá quer ganhar mais, quer produzir mais, quer ter, e o consumidor quer alimento de melhor qualidade. Então, isso é o papel da extensão rural. Por isso que a gente está feliz, nós vamos ter a contratação de mais de 200 extensionistas, 52 pesquisadores que vão atuar na nossa pesquisa do IDR e além da área meio aí, administrativa, que é operacional, para revigorar a nossa instituição. E colocar mais gente para ajudar, né? Para colaborar com sim, quem está no campo. A ideia nossa é por lá no campo, lá na ponta, que a gente fala, né? Uhum. Que é onde é a linha de frente do trabalho. Entendo. Então, é a área, pelo menos que vem a extensão rural, os 200 e pouco, né? Que virão, que estão previstos, pelo menos, a gente já tem aonde tem uma demanda forte. Inclusive aqui na própria região de Cascavel, que parece que é muito desenvolvido, então nós temos um lado muito ainda carente do nosso serviço. Aproveitando então esse assunto, o que precisa, o que falta ser desenvolvido no campo? Quais são as principais deficiências que a gente enxerga hoje no campo? Bom, já com manejo, né? Bom, nós temos aí um diagnóstico, né, que até o nosso presidente estava coordenando até pouco tempo atrás um projeto. Nós também estamos instituindo no Estado aí, recursos naturais e sustentabilidade. Os microbacias, que já existiram há alguns anos atrás, o Paraná foi exemplo, foi modelo para todo o Brasil e para muitos países que vieram visitar esse nosso modelo que nós fizemos aqui no Estado.
um trabalho integrado de várias forças, não vai só o governo, não, foi integrado com todos os atores possíveis da época, né? E isso, com o tempo, caiu em desuso algumas práticas, né? Houve um recrudescimento na questão de erosão, na questão da própria disponibilidade de água, né? Então, nós viemos fazendo uma série de discussões, um diagnóstico nos apresentou que nós temos que dar uma retomada. Então, a gente vai usar boa parte dessa força de trabalho para nós retomarmos com os municípios o trabalho de microbacias, que é o trabalho de manejo de solos e água, principalmente a questão de água, um bom manejo de água. Então, a questão ambiental, o foco vai ser isso. Temos a questão daí das atividades que nós pensamos muito nas opções que o produtor do pequeno tem que ter. Então, entra forte a questão da olericultura, né? A questão da fruticultura, e aí de pequenos animais também, que são alternativas que existem, né, em várias situações do estado, que é muito propício, além daqueles que já estão integrados, que estão no sistema, né, aquilo lá já tem uma assistência, já tem uma forma de ser conduzido. Mas tem muitos que estão fora desse sistema de mercado, de acesso ao mercado. Então, vai ter várias iniciativas. Na área social, nós também temos uma ação forte, né, onde nós atendemos as famílias mais carentes, que realmente é necessária uma ação do Estado. Então, nós já fizemos aí agora também uma interação com outra secretaria de Estado, da Mulher e da família, né, do idoso. E aí vamos atingir mais de 1.000 famílias, dando um mínimo que precisa lá em termos de assistência, questão de alimentação, questão de higiene, a questão de saneamento, né, que é a questão séria que existe em algumas propriedades. Enfim, coisas que não aparecem muito na questão produtiva, mas é muito importante como para a família. Para a base, né? É o que constrói. É a base. Então, essas são algumas das iniciativas. Vai lá. Complementando a fala do diretor Diniz, nós temos hoje no nosso planejamento cerca de 17, 18 programas e projetos e 75 ações diferentes, que é um pouco isso que o Diniz explicou. Nós temos uma atuação bastante expandida, porque nós temos profissionais da área de agrárias, agronomia, zootecnia veterinária, mas temos também da área social, na área de economia doméstica, que compõem o nosso, digamos assim, portfólio de atuações junto ao nosso público. E nós fazemos inúmeras parcerias, muitas parcerias. Um exemplo aqui no show rural que nós estamos vivendo é uma parceria do IDR com a Copavel, e lá dentro do nosso espaço, que nós ocupamos um espaço de 25 mil metros quadrados, aqui, 2,5 hectares aqui, tem muitas demonstrações de tecnologias que são parcerias da extensão rural com empresas, com cooperativas. Temos, nós como órgão do governo do estado, nós somos custeados pelo governo do estado. Antigamente nós tínhamos um custeio que vinha parcialmente das prefeituras. Hoje o estado assumiu todo o nosso custeio e nós temos parceria com as secretarias do estado. Nós trabalhamos, por exemplo, com a SEDESC, com a Secretaria da Mulher e da Família. Nós trabalhamos com a Secretaria de Transportes. Nós temos agora turismo muito forte, uma ação muito forte. Em vários campos. Em vários campos, porque nós somos a estrutura, fora a educação, que é maior do que nós, mas eu diria que nós estamos entre as maiores estruturas capilarizadas do governo do estado. É que a agricultura é um ponto forte do Paraná, um ponto forte. Sem dúvida. E nós estamos lá na fronteira, nós estamos buscando aquele produtor. Nós temos uma atuação fortíssima com as cooperativas da agricultura familiar, quase uma centena de cooperativas. A agricultura familiar, como é que é no Paraná, a agricultura familiar? É uma tradição? Sim, é a base que nós temos da própria ocupação, né? Depois que houve a expansão para as grandes propriedades, e aí está aí hoje um quadro bem determinado, onde tem o chamado agro, que eu acho que é uma coisa, todo mundo é agricultura, né? Mas é essa distinção.
A agricultura familiar é altamente representativa. Temos mais de 250 mil propriedades de agricultura familiar. E a extensão rural atua bastante. Nós atuamos aí em mais de 100 mil. Nós atendemos mais de 100 mil ao longo de um ano. Né? É em eventos, é em reuniões, é em atendimento, às vezes que acontece no nosso escritório, até por WhatsApp, que questionam, enfim, é de tudo que é tipo, né? E nesse caso, o Richard falou, além da questão que nós ajudamos na base, seja na questão ambiental, seja na questão social e também produtiva, né? Tem o pós. Então temos aí outro exemplo, que é o nosso barracão da agroindústria, que o Cascavel, a região oeste, é muito forte, significativa a participação, né? É a ação nossa que nós fazemos daqui, do processamento, do aproveitamento de produtos que o agricultor pode ir agregando à sua propriedade, de valores que são muito importantes. Então nós também fazemos agora essa ação. Temos um corpo hoje de engenheiros de alimentos, a ideia é ampliar esse conjunto nessa contratação para dar mais força para esse tipo, que o Estado também precisa, para vir em conta aquilo que é dito pelo nosso governador, que o Paraná é o supermercado do mundo, né? Complementando, vamos lá, nossa principal metodologia são as unidades demonstrativas ou de referência. Por quê? Porque o papel essencial da extensão rural é gerar referências. Em hipótese alguma, a instituição nossa nunca vai conseguir atender 100% o público que se enquadra no nosso critério. Nós não vamos dar conta. O que nós queremos? Gerar referências para que o produtor, a família, possa olhar para a referência e implantar na sua propriedade, na sua atividade. Através do exemplo. Através do exemplo. Isso. Resumindo, é isso, pelo exemplo. Isso é uma metodologia que eu falei no início, que a extensão domina, né? Que daí ela busca as parcerias importantes, seja da universidade, seja de uma indústria que está lá querendo demonstrar alguma coisa, nós estudamos e aí com a nossa pesquisa nós implantamos. Eu perguntei o que precisava assim, melhorar, desenvolver, mas eu quero saber também um ponto forte. Qual que é o ponto forte da agricultura paranaense, do campo paranaense? Qual que é o ponto forte? Assim, se vocês pudessem escrever o povo paranaense, vocês falariam? Acho que é a opinião dos dois agora. Vamos lá. Eu vejo assim, como ponto forte, nós temos uma rede de assistência técnica e extensão rural muito poderosa. E aí não somos só nós. Você pega as cooperativas, por exemplo. Aliás, cooperativas que tiveram na sua origem, nos anos 70, a presença da Carpa. Tanto que muitos presidentes de cooperativa eram extensionistas da Carpa. Então, de lá nasceu esse sistema cooperativista vigoroso, exitoso. Além de, então, essa questão da assistência técnica, eu vejo que é uma carta forte do nosso estado. Aí, outro é vamos falar assim, o empreendedorismo dos produtores. São produtores que vieram no início da formação do Estado, encararam os desafios e se estabeleceram como bons produtores. E outra, esses produtores são abertos, buscam inovações. Exemplo, show rural. Não é qualquer evento que traz 300, está previsto esse ano 360 mil visitantes aqui. Isso é o quê? Busca de informações. Então, além de outros fatores, eu diria que são esses três. Eu acompanho o que o Richard falou e acrescento o seguinte: nós também temos essa condição, né, de estarmos dando uma base diferenciada para aqueles que querem realmente ir. Então, como falou, a nossa capilaridade facilita isso de nós chegarmos lá. Se acontecer algum problema aqui hoje e a gente der conforme for a mensagem, amanhã já está acontecendo no campo, por causa do formato nessa condição que nós temos. Aliado a isso que foi comentado, de produtores realmente querem a presença nossa, como foi falado no começo com a questão dos prefeitos, né? A nossa participação, mesmo que eles colocam pessoal da secretaria, que atua na agricultura municipal, né? À nossa disposição. E nós ajudamos fazendo uma amplitude, né, da nossa atividade. Bom, eu vejo o seguinte, que ainda nós podemos dar mais
condições para o produtor, de uma forma organizada, bem orientado, dele realmente chegar onde ele almeja, que todo mundo tem um interesse. Eles não estão lá só para fazer que é bonito, bucólico, não. Eles têm uma vontade, eles têm os sonhos, eles têm as coisas que eles querem chegar, seja lá para a condição da terra ideal, para sustentar a família, seja para dar condições para os filhos, de reprodução dessa condição que ele tem, né? E isso é que a gente auxilia. Esse é o nosso trabalho, como nós somos muito próximos, a gente consegue ajudar em muito. Não conseguimos, como foi falado, a todos, por isso nós usamos metodologias que venham ampliar cada vez mais a nossa capacidade de execução, aliado a isso que foi comentado. Então temos várias formas que nós atuamos, que temos um programa de rádio, fazem 45, 48 anos com o nosso programa de rádio no ar diariamente. São 15, 20 minutos que nós levamos a mensagem a todo o Paraná. Mais de 150 emissoras retransmitem esse produto, esse programa, do qual até os vizinhos aqui de Santa Catarina, do Mato Grosso e do Paraguai que escutam programas da Homem à Terra do Paraná. Vai além das fronteiras. Vai além das fronteiras. Legal. E é só informações que diz respeito à atividade, né? É tudo informações do dia a dia que para eles, qualquer hora, aquilo ali está chegando e é importante também. Que a turma escuta muito rádio ainda no campo. Nós temos essa pesquisa. Nós sabemos que é muito importante esse canal. Bom, pessoal, nosso programa está chegando ao fim. Queria continuar conversando, porque eu acho que ainda tem... Eu tenho bastante coisa para perguntar, acho que vocês têm bastante coisa para dizer, mas a gente precisa encerrar agora. Fazer o convite já oficial para uma parte 2 desse programa, se vocês aceitarem. Com certeza. A gente pode gravar lá em casa, em Curitiba, né? Sim, fazer uma segunda parte. Mas agradeço a presença de vocês, a disponibilidade de participar do programa e principalmente falar sobre um programa tão importante que é a Extensão Rural, né? Um trabalho tão bacana que vem sendo realizado e que transformou o Paraná numa potência hoje em dia. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Algum recado que vocês gostariam de deixar antes da gente encerrar? Sim. Quer falar? Não, mas eu queria só deixar então esse o nosso agradecimento e dizer a todos os profissionais que também acompanham o Podcreia, né, que a gente tem uma grande missão ainda a dar essa continuidade. Como a gente falou, a gente já está no final de uma carreira, né, 44, 42 anos dentro do Instituto, mas a gente sabe que tem muita coisa ainda a ser construída e ainda tem força para fazer. E o Estado é muito receptivo a isso. Nosso trabalho realmente ele é reconhecido. A gente convive com outros estados, vê a diferença do tratamento que nós temos aqui com o governo do estado, né, com as lideranças que nos ajudam, seja na Assembleia, seja também no próprio governo, né, Richard, que a gente tem muito apoio e isso é muito importante até para a coexistência no papel do cidadão. Parabéns pelo trabalho, gente. Parabéns. Obrigado. Eu queria agradecer a todos que nos prestigiam com a sua audiência e o IDR está de portas abertas para recebê-los e atendê-los da forma que a gente sempre atendeu nesses 70 anos no Paraná. Muito obrigado ao CREA pela oportunidade. Que isso, a gente está de portas abertas para vocês, porque afinal de contas tem tudo a ver com engenharia, né? Engenharia, temos os agrônomos são 5 categorias de engenheiro. Temos assim, o agrônomo, que é o maior, né? Florestal, agora engenheiro de alimentos, temos o engenheiro de pesca e o agrícola. E agrícola. Aí, ó. Ainda os técnicos agrícolas que... Ou seja, o CREA está em tudo, né? Pessoal, muito obrigado, tá? Okay. Nosso programa está no Spotify. É só procurar Podcreia no Spotify, vocês vão encontrar lá. Também está inteiro no YouTube. E os cortes vocês assistem nas redes sociais. Um abraço e até o próximo programa.